Mas, agora que eu apresentei o seu Malaquias, então a gente pode ir para a palavra de Deus. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 18. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18. Deu certo, Vivi? Glória. Aí, agora deu certo, Vivi. Bênção. Então diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isto a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Palavra de Deus. Então hoje nós continuamos com a nossa série em Lucas, né? E aí a gente começa, se você voltar aí para o versículo 18 comigo, a primeira coisa que você vai ver aí, que você vai encontrar, é Jesus orando. O que é costumeiro de Jesus. Jesus, ele se isolava, ele buscava lugares solitários para orar. E cada vez nos evangelhos que eu leio uma palavra dessa, que eu leio um versículo desse, Jesus passou a noite orando. Jesus se isolava para poder orar. Jesus estava orando em particular. Eu fico aterrorizado. Porque se Jesus, sendo filho de Deus, orava e tinha uma vida constante de oração, o que eu tenho que fazer? Ah, mas Rodrigo, eu não consigo nem vir na terça-feira. Quem dirá orar? A vida de oração não é uma escolha, não é opcional para o crente. Crente que não tem vida de oração, não caminha com Jesus. Crente sem vida de oração, não caminha com Jesus. Porque todas as vezes que nós deixamos de orar, eu assumo o quê? Que eu, em mim mesmo, tenho o poder para conseguir fazer o que eu preciso fazer, obedecer o que eu preciso obedecer, andar com Jesus. Tudo é esforço meu. Quando a palavra diz que nós não suportamos nem o menor dos nossos fardos. Então, gente, oração, eu costumo dizer que oração é para os fracos mesmo. É para aqueles que reconhecem que não são nada e não têm nada e que precisam da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para todas as tarefas da nossa vida, porque se formos deixados à nossa própria sorte, a gente não pode fazer nada. Então Jesus, ele está orando aqui, e esse capítulo 9, ele é uma transição. Por quê? Porque do capítulo 1 ao capítulo 8, o grande tema é quem é Jesus. Por várias vezes eu mostrei várias passagens que a pergunta é: quem é Jesus? E quem é este
que até o mar e o vento acalma? Quem é este que ressuscita os mortos? Quem é esse? Então, a última pergunta aqui no capítulo 8, o Herodes vai perguntar, quem que é esse? Quem é esse? Então o capítulo 9 está respondendo, quem é este? Então todo o capítulo 1 a 8, Lucas quer nos mostrar quem é Jesus Cristo. Agora no capítulo 9, com a confissão de Pedro, chega-se ao último ponto de preparação dos discípulos, dos apóstolos. Eles agora chegaram a entender quem é Jesus. Depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles viveram, depois de tudo isso, finalmente eles entenderam. Mas eles só entenderam. Por quê? Porque Jesus intercedeu por eles. Porque Jesus aqui está orando, ele está orando, buscando a Deus, e ele está clamando a Deus. E logo que vem depois dessa oração é o quê? A pergunta, quem eu sou? Quem eu sou? E aí então os apóstolos, os discípulos, eles são capazes de entender quem é Jesus. Tu és o Messias de Deus. Tu és o Messias de Deus. Porque até aqui eles não entendiam direito quem era Jesus. Mas agora eles começam a entender, não de uma maneira completa ainda, porque eles ainda vão ter que entender muita coisa sobre Jesus. Mas agora eles começam a entender quem é Jesus. E isso aqui nos ensina uma coisa, que para nós, todo trabalho missionário, todo trabalho de pregação do evangelho, todo trabalho evangelístico, ele só acontece na oração, com base na oração. Por quê? Porque não é a nossa força. Nenhum ser humano, por meios naturais, consegue chegar ao entendimento de Deus. Porque todos nós, sem exceção, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto não responde, o morto não ouve. Então, se nós queremos evangelizar, se nós queremos alcançar pessoas, só existe um meio, através da oração. Através da oração. Então, Deus vai ressuscitar mortos e fazê-los entender a palavra de Deus. Então, esse primeiro versículo 18 já nos ensina isso. Nós não fazemos nada por nós mesmos, especialmente as coisas do reino. Nós dependemos completamente de nos dobrarmos diante de Deus, para que Ele faça a obra, e abra corações, e ressuscite mortos. Aí no versículo 18 a 21, se você voltar aí, Jesus pergunta, essa é a pergunta dele, o que as pessoas dizem, o que as multidões dizem do Filho do Homem? Os outros relatos paralelos de Marcos 8 e de Mateus 16, ele vai usar aí o Filho do Homem. O que as multidões, o que as pessoas falam, quem elas falam que o Filho do Homem é? Quem elas dizem que eu sou? E aí a gente tem uma diferença de respostas aqui. Uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, outros falam que você é um dos profetas que haveria de vir. Por que eles estão respondendo isso aqui? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, não existia em Israel, no primeiro século, uma única expectativa messiânica. Existiam várias linhas de interpretação, como é muito comum hoje no meio teológico. Tem um versículo, aí tem uma passagem, ou tem uma doutrina, que é tirada de uma certa passagem. Nós temos vertentes teológicas diferentes. Uns acreditam nisso, outros acreditam nisso, outros acreditam... Não é nada de diferente para nós. Então, no primeiro século, não se existia uma única vertente sobre quem era o Messias. Aliás, eles acreditavam que tinha, às vezes, 2 tipos de Messias. Se você estudar os documentos do primeiro século, você vai ver que existiam várias linhas. É por isso que eles relatam que uns falam isso, outros falam aquilo e outros falam outra coisa. E é por essa razão que Jesus ele não usa o título Messias para si. Por que Jesus, você pode ver, aqui ele fala, olha, quem eles dizem que eu sou? Você é Elias, você é João Batista. Mas então Pedro se levanta e diz, tu és o Messias.
que para nós aqui é o Cristo. Cristo é a transliteração aqui do Messias, é uma tradução do termo, né? Ungido. Então ele está falando, você é o Messias. E aí Jesus no versículo 21 ele fala o quê? Não falem isso para ninguém. Por que Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele era o Messias? Ele não estava fazendo todos esses milagres para mostrar que ele é o Messias? Então fica parecendo, mas ele quer ou ele não quer que as pessoas saibam? Sim, ele quer. Mas qual que é o problema disso aqui tudo? As pessoas, elas não entendiam a expectativa messiânica. Elas não sabiam quem era o Messias. Elas tinham uma visão distorcida de quem era o Messias. Por quê? Porque na cabeça de Israel, o que elas pensavam era o seguinte: o Messias é um Messias guerreiro. O Messias, uma das linhas principais, ou que era mais adotada entre eles, era essa. O Messias, ele vem da linhagem de Davi, e ele vai ser como o rei Davi, um guerreiro, um rei guerreiro, que vai matar os nossos inimigos, que vai trazer glória, que vai trazer um reino de abundância para a gente, que vai subjugar os nossos inimigos e nos trazer liberdade, uma vida abundante. Esse é o nosso Messias. É esse Messias que a gente quer. Um Messias como o rei Davi. Especialmente se a gente vai olhar para as promessas de Deus para Davi, que no trono de Davi nunca se faltaria o quê? Um rei. Ele sempre teria um rei. Obrigado, Eduardão. Hoje a voz está difícil, né? Então eles tinham essa mentalidade na cabeça. Olha, a gente vai ter um outro rei Davi. Eles estão esperando um outro rei Davi, que vai ser como ele. Então Jesus, ele tem que corrigir isso. Ele não vai deixar, ele nunca quis ser chamado de Messias no seu período messiânico, no seu período ministerial ali. Por quê? Porque ele não queria que eles pensassem que tipo de Messias ele é, ou colocassem nele uma expectativa errada, porque ele não era o Messias que eles esperavam que ele era. Ele era um outro tipo de Messias. Então ele passa, depois de perguntar quem as multidões dizem que eu sou, ele passa, tá bom, agora entendi que as multidões dizem, mas agora eu quero saber vocês, quem vocês dizem que eu sou? Por que ele faz essa pergunta? Porque agora, eles já andaram com Jesus. Esse aqui, daqui para frente, ele vai caminhar para Jerusalém para ser morto. Esse aqui, ele acabou, parou de ensinar, parou de fazer milagre, parou. Agora ele vai para Jerusalém, ele vai se virar para Jerusalém, vai para Jerusalém para morrer. Então acabou o período de manifestação de quem é o Messias. Então a essa altura do campeonato, eles já viram milagres. Eles já viram Jesus ressuscitar mortos. Eles já viram Jesus expulsar demônios. Eles já viram Jesus controlar a natureza. Eles já viram coisas maravilhosas. Eles já viram Jesus ensinar com poder e autoridade. Então ele vira para eles e pergunta para eles, tá? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Depois de tudo que vocês viveram comigo, e agora, quem vocês dizem que eu sou? E acertadamente Pedro responde a pergunta: tu és o Messias, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Mas essa pergunta que Jesus faz para os discípulos é a pergunta que ele faz para mim e para você. Porque da mesma maneira como os discípulos viveram e viram milagres, andaram debaixo da provisão dele, nós vivemos diariamente e vivemos debaixo da provisão do nosso Deus, que nos sustenta, que nos guarda. Quantos de nós já não cansamos de ver milagres nas nossas vidas? Quantos de nós já não vimos situações impossíveis sendo transformadas em possíveis, portas que não existiam sendo abertas? Aliás, gente, se a gente conversar uns com os outros aqui, as nossas histórias nesse país são histórias de milagres. Estou mentindo? A nossa história nesse país é uma história de milagre, de um Deus que sustenta, de um Deus que cuida, de um Deus que provê, mesmo quando não existe chance de se prover. Ele provê mesmo em meio aos desertos da vida, porque Ele cuida de nós.
Depois então de vivermos tudo isso, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta de Jesus aos discípulos é a pergunta de Jesus para a sua vida, para a minha vida hoje. Quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. E muitas vezes nós tomamos essa pergunta, não, Jesus é o Filho de Deus. E como Pedro, nós acertadamente respondemos, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. E nós cremos nisso. Jesus é Deus. Aí a classe tira 10 na resposta. Mas será que nós entendemos mesmo quem é Jesus? Porque eles respondem, tu és o Messias. Mas a pergunta que fica, e que o texto vai nos mostrar um pouquinho para frente, é que eles não entenderam o que significa ser Messias. Que o tipo de Messias que eles achavam que eles conheciam, eles não conheciam. Eles chegam para Jesus, tu és o Messias. Mas que tipo de Messias eu sou para vocês? Essa é a pergunta de Jesus. Por quê? Porque depois ele vai começar o quê? A falar quem ele é. Ele vai mostrar, começa a falar quem ele é. E eles começam a ficar assustados com ele. Eles começam a ficar assustados. Como assim? Do que você está falando? Porque muitas vezes nós nos achegamos a Jesus, e Jesus para nós, como nós vimos nos episódios anteriores aqui do livro de Lucas, nós chegamos para Jesus como se ele fosse um curandeiro. Que é a mulher, por exemplo, com fluxo de sangue. Ela chega para Jesus, ela tem aquela visão superficial, não sabe quem é Jesus. Jesus é o quê? Um curandeiro, é um cara que tem poder aí, vou tocar nele, vou tocar e vou correr, e está tudo tranquilo, e eu vou ser curada. Pego minha bênção e corro. Ou se não, Jesus é aquele que pode resolver os meus problemas. Muitas vezes nós nos achegamos a Jesus como aquele que pode resolver os meus problemas. Ou nós chegamos a Jesus como Jesus é um banco. Jesus, estou precisando de um dinheiro aí. Então nós, assim como os apóstolos precisaram entender que tipo de Messias era Jesus, nós também ainda hoje precisamos entender que tipo de Messias que é Jesus. Porque muitas das vezes nós construímos o Messias na nossa cabeça. Eles tinham uma visão de Messias, que não era o Messias. Que ele ia alcançar coisas, que eles pensavam que seria aquilo. Mas ele tinha outra coisa para eles. E nós chegamos muitas vezes para Jesus com um tipo de Messias na cabeça. Tu és o Messias. Aí Jesus pergunta, que tipo de Messias? Ah não, o Senhor é o Messias, o Todo-Poderoso. Não, o Senhor pode, me abrir uma porta de emprego nova. Ah, então o Senhor pode me restaurar a minha vida conjugal. Ah, então o Senhor pode me dar sei lá. O que você colocar aí, no que você estiver precisando. Né? Jesus é o gênio da lâmpada, que a gente esfrega 3 vezes, fala as palavrinhas certas, ora em nome de Jesus, amém. E Jesus tem que fazer, porque a gente fala em nome de Jesus no final. Então ele é mais parecido com o gênio da lâmpada do que com o Senhor do universo. Então nós precisamos entender que tipo de Jesus, ou que tipo de Messias Jesus é. Porque esse é o nosso problema, nós nos achegamos a Jesus, e nós não entendemos que tipo de Messias ele é. E assim como os discípulos, os apóstolos precisavam amadurecer o seu entendimento de quem é o Messias, nós também precisamos. Então nós somos como Pedro. Porque esse texto aqui, ele não está nos relatando a resposta de Pedro, que, por exemplo, Mateus e Marcos nos dão. Porque depois de falar para eles, olha, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Messias. O Pedrão, né, já levanta, toma a voz e fala, olha, você é o Messias. Você é o Messias. E aí Jesus começa a explicar para eles, porque lembra do contexto, eles não têm noção de que é o Messias. A cabeça deles, eles não sabem que é o Messias. Eles têm outras expectativas messiânicas. Aí ele começa a corrigir a expectativa messiânica deles. O Messias, importa que o Messias sofra. Importa que o Messias seja entregue nas mãos dos líderes religiosos. Importa que o Messias morra e ressuscite ao 3º dia. Aí Pedrão
com toda a sua expectativa no lugar errado, pega Jesus, chama de lado e repreende Jesus. Que história é essa, Jesus? Você ficou doido da cabeça? Que tipo de Messias é esse? Que tipo de Messias conquista os nossos inimigos, derrota os nossos inimigos morrendo? Que tipo de rei governa morto, Jesus? Que conversa fiada é essa, Jesus? Você está doido? Você está doido? A galera vai deixar você e vai embora. Não pode ficar falando essas coisas não. Isso não enche igreja, Rodrigo. O povo não vai gostar disso não. Isso não é popular. Você tem que falar, não, você vai ter, Jesus vai dar mesmo. E gente, eu não tenho problema nenhum que Deus vai te abençoar, e que Ele vai mesmo, porque Ele é bom. Porque nós sendo maus, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai dos céus sabe dar boas coisas aos que pedem a Ele. Deus é muito melhor que a gente. Ele é o bom Pai, nós não somos bons pais. Ele é o bom Pai. Então Deus, que Ele pode te abençoar, que Ele vai te abençoar, e que Ele vai te dar aquilo que você precisa, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, Ele tem já feito isso na sua vida. Mas muitas daquilo que nós assumimos que Ele vai fazer assim, essa história é da sua cabeça. Da onde você tirou isso? É a expectativa nossa. Então, assim como Pedro, nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos entender que tipo de Messias Jesus é. E aí então ele vai começar a explicar, e Pedro repreende ele. E essa é muitas das vezes o nosso problema com Jesus. Porque você vai numa igreja, aí você escuta mais ou menos um negócio assim: não, porque você é cabeça e não é cauda, porque você é filho de Deus, e Deus tem que te abençoar, agora você determina, e Deus vai fazer. Meu irmão, minha irmã, você tem cachorro na sua casa, você determina aquele infeliz daquele seu cachorro, e ele olha para você, ele vira para o lado e continua dormindo. Ele não te obedece, nem o seu cachorro você determina. Você quer determinar Deus, o Senhor, o soberano, o Deus do universo? É Ele que determina as nossas vidas, e é Ele que dirige como Ele quer as nossas vidas. E nós abaixamos a nossa cabeça à vontade do Senhor e dizemos amém. Porque Ele é Deus, nós não somos. Então, aí você sai lá daquele lugar, que você escuta que você é isso e aquilo, que você tenha pensamentos positivos, pense e fique rico. Né? Você já não escutou isso? Eu já escutei. Pense e fique rico. Todo dia você tem que gastar 30 minutos pensando como que você quer ser lá no futuro. E aí esse pensamento vai fazer você ficar rico. Nunca tentaram isso? Não perde seu tempo não, que não vai acontecer. Quero te dizer isso aí para você. Então, aí você chega aqui nessa igreja e você escuta o seguinte: Ele é o Senhor da sua vida, é você que se submete a Ele, e Ele vai te dar, se Ele entender que você precisa mesmo disso, Ele vai te dar, se isso vai te trazer mais perto dEle, isso vai trazer glória para o nome dEle. Não é porque você é cabeça, não é cauda, é porque Ele é bom. Não é porque você determina, é porque Ele é bom. Não, Rodrigo, você não pode ficar pregando essas coisas não. Aí o Pedrão me chama de lado: Rodrigo, se você continuar pregando desse jeito aí, você sabe, né? O povo não vai voltar domingo que vem não. Aí Jesus vira e pergunta para eles assim, quando eles vão embora lá lembra semana passada, na multiplicação dos pães? Quando ele fala em João 6, e vocês, querem ir embora também? Querem ir embora também? Aí Pedro responde: para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Porque são essas palavras, mas as palavras do nosso Senhor Jesus, elas nos quebram para nos reconstruir, elas nos cortam para nos curar, assim como o cirurgião nos abre para nos tratar e nos curar, assim são as palavras do Mestre. Então nós precisamos ser corrigidos. É necessário que o Filho do Homem sofra, seja morto e ressuscite. Por que é necessário que o Filho do Homem sofra, seja morto e ressuscite? Porque essa é a única maneira
de pecadores como nós, sermos transformados, perdoados, justificados diante de um Deus santo. Por que Jesus tinha que morrer? Essa, aliás, é uma pergunta que eu vou responder essa semana no nosso curso Novos Membros. Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus tinha que vir, morrer, passar o que ele passou? Por quê? Por causa da justiça de Deus. Deus é santo. Deus não tolera uma única falha moral. Classe. Quantos pecados foram necessários para Lúcifer ser banido do céu e todo o inferno ser criado por causa dele? 1. Classe. Quantos pecados foram necessários para nos condenar? A todos nós e todo o universo junto conosco. 1. Quantos pecados Deus aceita? Nenhum. Deus é santo, Ele não tolera uma única falha moral. Nenhuma. Então, mas Rodrigo, Deus ele tem que nos perdoar, Deus ele tem que nos salvar, é para isso que Jesus veio. Sim, Jesus veio para nos salvar, mas Jesus veio para demonstrar quem é Deus, porque Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, para que ele fosse justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Justo e justificador. Por que justo e justificador? Porque se Deus não tolera uma única falha moral, não tolera um único pecado, Deus ele não pode simplesmente olhar para a sua cara bonitinha e falar assim: não, está tranquilo, entra aí. Aquilo que eu escutei uma vez: não, Rodrigo, no final Deus é brasileiro, Ele vai convidar todo mundo para entrar. Gente, se Deus ele convida a todos nós para entrar do jeito que nós estamos, no que o céu vai se transformar? Já pensaram nisso? Se Deus convidar você do jeito que você está para entrar no céu, sem te transformar, no que o céu se transforma? No inferno eterno. Se transforma nisso aí que a gente está vendo aí fora, pela eternidade. Então, para que Deus possa nos levar para lá, Ele precisa primeiro nos transformar. E só tem um jeito dele nos transformar, sem nos destruir. Porque Deus, sendo santo, justo e bom, a única coisa que Ele deveria fazer conosco era nos enviar a todos para o inferno. Todos, sem exceção. Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Porque não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Nenhum sequer. Ah, mas Rodrigo, eu não sou tão mal assim, vem conversar comigo depois do culto que eu vou ter certeza que eu vou fazer você se sentir mal. Porque todos, sem exceção, merecemos uma única coisa de Deus: o inferno. Só isso. Mas Deus, com o grande amor com que nos amou, sendo rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo Jesus. Deus ele não te salva porque você é bonitinho, bonitinha. Deus te salva porque Ele é bom. Então a razão de Jesus ter que sofrer, Ele tem que sofrer, morrer e ressuscitar para que em Cristo os nossos pecados fossem imputados. Deus trata então Jesus como Ele deveria tratar você. Pois agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Existe uma heresia aí, que eu costumo escutar de vez em quando, que Deus, quando olhou Jesus na cruz, Ele virou as costas para Jesus, porque Ele não podia contemplar o Filho sofrendo. A pessoa que fala um negócio desse, ela nunca leu Isaías capítulo 53. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Você quer saber o tanto que Deus odeia o pecado? Quer saber o tanto que Deus odeia o pecado? No dia que o seu único filho, Jesus Cristo, o objeto eterno do seu amor, tomou sobre ele os nossos pecados, e apareceu diante dele, Deus,
agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. O que você acha que vai acontecer com você, bonitinho? Se aparecer diante de Deus sem estar coberto com o sangue de Jesus. Deus é santo. Deus não é o Papai Noel. Ele é santo. Então ele precisava morrer. Ele precisava tomar sobre ele os nossos pecados, para que a justiça dele, para que a sua vida fosse imputada a nós, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos, na linguagem do apóstolo Paulo em Romanos, mais uma vez, sermos justificados diante de Deus, aparecermos diante de Deus, como ele diz também em Colossenses, capítulo 1, santos, irrepreensíveis, sem qualquer acusação. É assim que Deus te trata, meu irmão, minha irmã. Quando Ele olha para você, Ele te trata como Ele trataria Cristo. Ele te vê como Ele vê Cristo. Então era necessário, por quê? Para nossa salvação. E aí então a gente começa a dividir. Se eu posso dividir essa passagem em 3 partes, eu vou dividir dessa maneira. A gente tem primeiro, quem é Jesus? A pergunta, quem é Jesus? Depois nós temos Jesus e a cruz, e depois nós temos nós e a nossa cruz. Quem é Jesus? O Messias. Tá, o que o Messias vai fazer? O ministério do Messias. O ministério do Messias é a cruz. Ele nos dá o exemplo. Jesus agora ele vai nos dar o exemplo do que é seguir a Jesus. Então ele vai falar do Jesus e a cruz, e ele vai nos mostrar que o padrão do reino de Deus é completamente distinto ou diferente do padrão do mundo. Por quê? Porque os governantes desse mundo, eles governam como? Eles se sentam nos tronos e governam com poder, autoridade. Eles matam os seus inimigos, eles destroem os seus inimigos, eles conquistam na base da força. Mas o nosso rei, o nosso Senhor, ele governa de uma cruz. Ele conquista os seus inimigos, não matando-os, mas morrendo. Os padrões do reino de Deus são completamente diferentes dos nossos. Todos eles. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Todos eles. Quer ser abençoado? Abençoa. O reino de Deus não é como o nosso reino. Os valores do reino de Deus não são como os nossos valores. Então, os judeus queriam esse líder militar, mas Jesus, ele é o líder que reina da cruz. E aí, Jesus começa a partir do versículo 23, a dar o exemplo de como é ser seu discípulo. Aquele que quer me seguir, volta aí para o versículo 23, abre de novo o versículo 23, e diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, ser discípulo de Jesus, é caminhar na direção da cruz, é tomar a sua cruz. 3 coisas Jesus ele nos ensina aqui, 3 coisas que o verdadeiro discípulo de Jesus tem que fazer, e não importa aonde você está, que época que você está, você foi chamado para fazer essas 3 coisas. Se você é discípulo de Jesus, 3 coisas são necessárias de você: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, em terceiro lugar, seguir a Jesus no seu exemplo. Sabe por que ele está falando que é necessário que o Filho do Homem vá para a cruz, morra? Porque ele está nos dando o exemplo a ser seguido. Antes de cobrar você, ele viveu isso aqui que ele está falando. Então, se nós somos seguidores de Jesus, nós também estamos seguindo Jesus em direção à sua cruz. Negue-se a si mesmo, é morrer para os seus planos e projetos e viver os que Deus tem para a sua vida. Porque esse aqui, gente, é um dos mais difíceis talvez, negar-se a si mesmo. Porque talvez você pensa, negar a mim mesmo, é negar fazendo o quê? É deixar de fazer aquele pecado,
é deixar de beber, é deixar de fumar, é deixar disso, daquilo quando eu vou para Jesus. E inclui isso, inclui. Porque a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, ele vai te santificar. Então santificação vai acontecer mesmo e tem que acontecer na vida de todo crente. Mas é disso que ele está falando aqui? Não. Não. Uma vez que ele comprou as nossas vidas, a vida não é mais sua. Aliás, ela nunca foi sua por direito de criação. Ele te criou, não foi você que criou a si mesmo. Aliás, tudo subsiste em Cristo. Ele criou todas as coisas, e nele todas as coisas são sustentadas e se mantêm com vida. Então você não tem direito sobre a sua vida. Então negar-se a si mesmo é lembrar-se de que Jesus tem a primazia. É os sonhos de Jesus que eu tenho que buscar na minha vida. São os planos de Jesus que eu tenho que buscar na minha vida. Porque nós fazemos os nossos planos. Jesus, eu quero essa carreira, eu quero isso aqui, eu quero isso. Aí eu venho para Jesus, agora você tem que me abençoar. Porque é esse tipo de Messias que a gente quer. Lembra disso. Mas Jesus... E nós nunca perguntamos, já percebeu que a gente faz nossos planos, lá na frente os nossos planos dão errados, e depois a gente vai questionar a Deus, por que os nossos planos deram errado? Fala assim, por que deu errado, Deus? Aí Deus volta, olha para você e fala assim, por que você nunca me perguntou? Porque antes de começar a fazer isso aí, você não veio me buscar, e perguntar, se era essa a minha vontade para a sua vida, agora que tudo deu errado, você quer vir me buscar? Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. E ainda quer que eu te abençoe. E fica chateado se Deus não faz. Fica chateado se Deus não faz. Fica magoado com Deus. Segundo lugar, tomar a sua cruz diariamente. Isso significa o quê? Que não é uma decisão que você toma um dia que... Não, então agora eu vou morrer para mim mesmo. Agora eu entreguei minha vida para Cristo. Há 20 anos atrás eu entreguei minha vida para Cristo. Meu irmão, e eu morri por as minhas paixões. Você vai tomar a sua cruz todos os santo dia. Você vai morrer para você mesmo todo santo dia. E vai dizer não para a minha vontade. Como Jesus disse, não para a minha vontade, mas sim para a tua. Então, o que é a cruz? Por que ele usa aqui o exemplo da cruz? Tomar a sua cruz e me seguir. Porque no primeiro século isso aqui era muito fácil de ver e entender. O que era tomar a sua cruz no primeiro século? Era aquilo que Jesus ia fazer em Jerusalém. O que é a cruz no primeiro século? É o objeto de maior vergonha pública que alguém podia carregar. Então, o sentenciado, ele pegava a sua cruz, que era o objeto da sua execução, e ele carregava até o lugar de execução, de uma maneira pública, enquanto todo mundo podia ver ele caminhando. Para mostrar o quê? Para deixar claro que ele estava sobre a autoridade do império. Que ele não tinha autonomia na vida dele. Que ele estava sujeito à autoridade de Roma. E agora ele está caminhando para a morte. É um ato público. É um ato que demonstra publicamente sobre quem você está debaixo. É disso que Jesus está falando. É negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz publicamente. E é por isso que ele vai falar lá, de se envergonhar ou não dele. Porque existe um preço a ser pago, todas as vezes que nós nos identificamos com Cristo, nós vamos pagar um preço para segui-lo. Todas as vezes. E seguir a Jesus é andar como ele andou. E como ele disse ao Pai, não a minha vontade, mas sim a sua. Quantas vezes você já perguntou para Deus isso? Deus, eu tenho esse plano, esse sonho, essa vontade. Essa é a sua vontade para a minha vida? Porque se não for, Senhor, fecha essa porta. Se não for, Senhor, me tira isso do coração. Porque não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Não seja feita a minha, mas sim a sua. Mas esse preço é muito alto para pagar. Esse preço aí é muito alto para pagar. Por que eu tenho que ter essa vida de abnegação? Por que eu tenho que ter essa vida de sofrimento? Por que eu tenho que viver assim? Não parece legal não gostei desse negócio de ser cristão não. Se essa é a barganha, não está funcionando muito bem não. Aliás, essa nem é uma boa estratégia muito para encher a igreja, já falei, né?
Porque se essa aqui é a barganha que você vai ganhar, Rodrigo, isso aí vai assustar o povo mesmo. Vai assustar. Mas duas razões pelas quais nós temos que andar como Jesus nos ensinou a andar, tomando nossa cruz, nos negando a nós mesmos. Duas razões. Porque se você quiser viver para este mundo, você nunca vai conseguir servir a Jesus. Nunca você vai conseguir seguir Jesus. Porque não se engane, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e rejeitar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E nessa terra, gente, dinheiro é tudo. Time is money. O Deus dessa terra é verde e cabe no seu bolso. E muitos de nós têm lutado muito com isso. Porque o Deus, o nosso Deus, a gente fala, não, o Deus é Jesus. Mas aí as nossas vidas não mostram muito isso, né? Aí Jesus ele vai enfatizar isso que ele está ensinando nos versículos 24 e 25. Porque ele vai falar assim, tá, do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta você ganhar a América inteira e perder a sua alma? Você pode se tornar a pessoa mais rica desse país. Do que isso vai te adiantar? Do que isso vai te adiantar daqui 70 anos? Onde isso vai estar daqui 70 anos? Vamos dizer que você fique a pessoa mais rica desse país. O que isso vai te adiantar daqui 70 anos? Aonde isso vai te levar? Aí a minha pergunta para você é, pelo que você tem vivido? Pelo que você tem vivido? Quais são as suas prioridades? Quem é o Deus da sua vida? Porque as suas prioridades vão dizer quem é o Deus da sua vida. Não se engane. Não se engane. Você pode dizer, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é maravilhoso. Aleluias, glória a Deus. E vim na igreja no domingo aqui. Mas terça-feira não tem como eu vir na igreja, Rodrigo. Sabe por quê? Porque eu tenho que trabalhar. América, Rodrigo, tem que trabalhar. Gente, eu entendo, eu sou imigrante. Um dos maiores privilégios que eu tenho aqui, eu passo tudo que vocês passam. Então, as conversas fiadas de vocês também comigo não funcionam. Porque eu sei que quer trabalhar 120 horas por semana. Porque eu já trabalhei 120 horas por semana aqui. Mas eu nunca deixei de ir na igreja. Eu nunca deixei de servir a Deus. Eu sei o que é. E é um preço. Mas as minhas prioridades mostram quem é o Deus da minha vida. Ser cristão é muito mais do que vir na igreja no domingo. Ser cristão é muito mais, aliás, do que vir aqui uma vez por semana para orar também. Ser cristão é andar com o Senhor e é colocá-lo no centro da sua vida. Priorizá-lo. Porque funciona assim mais ou menos. Chega no verão, gente. Vou dar um exemplo bem prático para a igreja. Chega no verão, tá calor. Rodrigo, tem que aproveitar o verão, é só 3 meses aqui, a gente tem um período muito longo de inverno, então tem que ir na praia, tem que ir na piscina, tem o que eles chamam aqui de summer fever, né, que é todas as atividades acontecem, você tem 5 churrascos para ir no domingo, tem 10 aniversários no mesmo sábado, você fala, o que eu vou fazer? Não é? Aí eu não posso, né, não, tem que aproveitar o verão, Rodrigo, é pouquinho, mas sabe qual que é o problema disso? Aí que o inverno chega, Rodrigo, mas está muito frio, tem neve. Aí está muito frio para ir na igreja. Aí eu percebi com o passar dos anos, que o problema não é o frio. O problema não é a neve. O problema não é o calor, não é o sol, não é a praia. O problema é onde está o seu coração. Esse é o problema. Então quem é o Deus da sua vida? Para de ficar vivendo por aquilo que é água, que você pega na mão. Eu gosto muito dessa ilustração. Se você assistir aquele filme do apóstolo Paulo, ele começa a conversar, ele dá essa ilustração que para mim aquilo foi maravilhoso. Você chega na beira do mar, aquela imensidão de água, certo, Rubiane? Você pega e você faz a conchinha, né? Uma conchinha bem feitinha, e pega a água do mar e tenta segurar a água na sua mão. Quanto tempo ela fica na sua mão?
segundos. Por quê? Porque no exato momento que você pega aquela água e tira do mar, aquilo começa a escorrer pelos seus dedos. Essa é a nossa vida, diante da imensidão da eternidade. Nós queremos viver para esse montinho de água que a gente pega com as nossas mãos e que a partir do momento que nós nascemos, ela já começa a escorrer pelos nossos dedos. E que dura aí 60, 70 anos se você viver muito. Porque muitos de nós não vão chegar lá. Porque a gente não sabe o que vai acontecer hoje quando nós sair daqui. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque teve gente que começou bem esse ano e não está mais entre a gente. Tem gente que começou esse ano fazendo planos e tinha sonhos. E agora? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E para quem vai ficar tudo que você guardou? É isso que Jesus está falando. Para de viver pela água que escorre pela sua mão. Começa a colocar Jesus no centro, priorizar Ele. Porque Ele, se Ele não é o centro, outra coisa é. E essa outra coisa vai te escravizar e vai te matar. Mas o segundo motivo pelo qual nós devemos viver isso que Jesus está nos mostrando aqui, é porque Ele viveu essa vida por você. Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, coisa que devia se apegar, mas se humilhou, se esvaziou e veio. E morreu a sua morte, para que você e eu tivéssemos a vida dele. Então qual que é o padrão? Por que eu tenho que viver essa vida aqui, Rodrigo, de abnegação? Porque ele se negou a si mesmo, por sua causa, por amor a você. Porque ele foi o exemplo. E não apenas um exemplo, porque se Jesus é um exemplo apenas, todos nós estamos perdidos. Porque quem consegue viver isso aqui? Ninguém. Mas porque Ele viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, nos deu aquilo que Ele tinha com o Pai, o seu relacionamento, o amor do Pai, o Espírito Santo habita em nós, nós somos capazes de viver como Ele viveu, só por causa do Espírito Santo e da graça de Deus. Mais uma vez, igreja, aonde está o seu coração? Aonde está a sua prioridade? Para de viver por aquilo que brilha, mas não é ouro. Porque, como diz na linguagem do profeta, porque você gasta dinheiro com o que não é pão. Ele é o pão da vida. Se você colocar no centro da sua vida qualquer outra coisa, carreira, dinheiro, família, trabalho, qualquer outra coisa, louco, amanhã te pedirão a tua alma. E o que vai fazer com tudo isso aqui? Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Senhor, dá-nos graça, Pai, para viver a Tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, para colocar o Senhor no centro. E deixar de viver, Pai, para a água que escorre no vão dos nossos dedos. Nos dá graça, Senhor, para priorizar o nosso relacionamento com o Senhor. Nos dá graça, Senhor, para viver de maneira que agrada o Senhor. Nos dá graça, Senhor, para viver essa palavra que nós aprendemos hoje com o Senhor. Nos dá graça para caminhar em direção da cruz. Nos dá graça para tomar a nossa cruz diariamente, para nos negar a nós mesmos e Te seguir. É o que nós Te pedimos, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém.